Saudações, galera. Beleza? Bom, estamos nos aproximando do final, né? E eu espero que com todas as dificuldades que vocês enfrentaram ao longo dos anos, ainda, ainda tenham guardado um pouco de forças para aproveitarem as férias que estão próximas. Bom, gente, os últimos capítulos do livro, eles tratam praticamente do mesmo assunto, com abordagens específicas, mas dialogam sobre o mesmo assunto. Então, eu decidi condensá-los todos nessa aula. Tranquilo? Então, a gente começa então com o capítulo Sexualidade. O que é isso, afinal? Bom, deixa eu passar aqui. Vocês estudaram no capítulo anterior todas as transformações que são provocadas com o surgimento da adolescência. Todas as transformações que são realizadas no corpo humano como um processo de amadurecimento mesmo do corpo para a vida adulta. Os capítulos que seguem vão tratar da mesma temática, envolvendo, óbvio, a sexualidade. Bom, eu separei tópicos então para nortear nossa fala. Os tópicos estão no livro de vocês e vai facilitar o estudo. A grande descoberta da adolescência é o amor. Como vocês bem sabem, no período da infância há ainda uma preocupação muito mais significativa com as relações de amizade, com as brincadeiras, do que necessariamente o interesse no outro. Quando vocês adentram a adolescência, é natural que surja então o interesse pelo outro. E aí, automaticamente, os adolescentes começam a perceber o que a gente vai chamar de amor, que é esse sentimento de gostar de alguém, de querer estar perto de alguém. E aí, não tem como falar de amor na adolescência sem necessariamente falar de sexo, falar de sexualidade. Por quê? Porque são assuntos que estão relacionados, já que na medida em que os adolescentes começam a pensar no amor, a sentir esse sentimento, eles começam também a ter uma curiosidade muito grande sobre a ideia de sexualidade. E aí, a ideia de sexualidade tem a ver com quem somos enquanto espécie. Porque o sexo tem um sentido profundamente humano. É uma manifestação de afeto que se dá de forma espontânea e permanente. O que isso tem a ver? Quando a gente para falar sobre sexualidade, sobre sexo no mundo animal, com todas as outras espécies animais, animais irracionais, o sexo tem exclusivamente o caráter reprodutivo. Quando a gente fala da espécie humana, enquanto animais racionais, nós temos também a característica do sexo como um método reprodutivo, mas também temos como laços, como ações que nos conectam a pessoas. E aí, por isso que o tópico anterior relaciona amor e sexo. Tá claro até aqui? Então vamos lá. Falar de sexualidade significa falar de si mesmo, seus desejos mais íntimos, de seus medos, suas angústias e inquietações. O sexo, a sexualidade, sempre foram assuntos tabus. Sempre foram assuntos que as pessoas acabam com vergonha de comentar com os familiares, com os pais, com os mais velhos, e acabam, por essa vergonha, por esse medo, procurando descobrir essas coisas, essas discussões, a partir da conversa com outros colegas da mesma idade, ou um pouco mais velho. E isso acaba gerando problemas diversos.
A grande questão é que, se a gente pensar em gerações anteriores, se a gente pensar em pessoas que hoje estão com 25, 30, 40 anos, essas pessoas tinham apenas a possibilidade de conversar com adolescentes mais velhos, com jovens que eram mais velhos do que eles, ou com adultos com quem tivessem esse espaço. Quase sempre eram amigos, ou raramente aconteciam de procurar os próprios familiares. Com o advento da internet, essa curiosidade ficou mais fácil de ser sanada. Por quê? Porque é muito comum que os adolescentes procurem agora na internet uma outra fonte de informação, para além das conversas que tinham entre eles mesmos, adolescentes. A sexualidade não deve ser vista como atividade puramente biológica, como eu disse. Não podemos separar o sexo da totalidade da existência do ser humano. Ou seja, o sexo não tem apenas a função reprodutiva nas relações humanas, ele vai além. Ele está também vinculado à ideia de sentimento que eu tinha dito no tópico anterior. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. A questão da sexualidade aqui é na escola. E eu digitei errado, coloquei da. Será que o adolescente só pensa em sexo? Essa pergunta é complexa por quê? Porque quando a gente fala nessa pergunta, a gente automaticamente precisa refletir sobre a ideia de curiosidade. É natural que os adolescentes, ao começarem a sentir todas essas transformações, fruto de todos os fenômenos hormonais pelos quais estão passando, comecem também a ter curiosidade e a procurar sanar essas curiosidades, ou, como eu disse antes, em conversas com amigos ou em pesquisas diversas. E aí, eles acabam ou criando conceitos que são, de certa forma, equivocados, ou cometendo pequenos erros que poderiam, por exemplo, serem evitados se tivessem a oportunidade de conversar com os pais ou com outros familiares, que poderiam tranquilamente sanar essa dúvida. Mas o fato de ainda tratarmos o sexo como um tabu dificulta e muito essa comunicação. A ética epicurista fundada na concepção de que o prazer é o bem e a dor é o mal. Vocês não estudaram Epicuro, mas Epicuro é o fundador da chamada filosofia epicurista, que está inserida dentro da filosofia helenística, conteúdo que vocês terão acesso no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio. Mas a filosofia proposta por Epicuro tem tudo a ver com o que a gente está discutindo. Por quê? Porque Epicuro propôs que nós, seres humanos, deveríamos buscar uma vida, construir uma vida que nos aproximasse do prazer e nos afastasse da dor, que nos colocasse diante das coisas que acalmam o espírito, que relaxam a mente e que nos distanciasse da dor, tanto física quanto emocional. Epicuro foi, infelizmente, mal interpretado, porque quando se pensa na proposta de prazer, Epicuro foi associado apenas à ideia de prazer do corpo, apenas à ideia do prazer corporal, quando na verdade a proposta de prazer de Epicuro tem a ver com uma vida em harmonia, onde você consiga existir sem necessariamente viver preocupado, angustiado, com medos e tensões. Então, quando ele fala nessa vida de prazer, ele fala numa vida calma, numa vida bem vivida, numa vida aproveitada em toda a sua profundidade. Logo, para ele, Epicuro, o ideal de vida humana consiste, pois, em aproximar-se desse estado de vida feliz dos deuses. Ponto. Por isso, precisamos procurar a maior quantidade possível de prazeres com a menor mistura de dor. O que nos diferencia, entre outras coisas, dos deuses, segundo a mitologia, é que os deuses vivem uma vida de eterno prazer. Eles não sentem dores.
E nós, seres humanos, apesar de termos momentos de prazer, estamos condicionados também a sentirmos dor. Então, Epicuro diz que uma vida harmoniosa, uma vida feliz, uma vida que proporcionasse tranquilidade, seria o mais próximo que nós conseguiríamos chegar dessa ideia de prazer sem dor. Tá claro? Lembrando, se ficar alguma dúvida desses pontos que eu estou abordando, deixa anotado no caderno que a gente tira na próxima semana, que é a nossa última live do ano. O despertar da sexualidade. Sexualidade na adolescência. Só na adolescência a sexualidade recebe mais atenção. Por quê? Porque é exatamente na adolescência que os adolescentes vão começar a se aproximar, a terem curiosidade, a buscarem saber mais sobre o tema. Então é a partir daí que os pais também passam a acompanhar mais de perto, passam a monitorar, na expectativa de auxiliar esse adolescente na descoberta desse conteúdo, dessas vivências. Nesse período há alguns fantasmas. Fantasmas aqui está entre aspas, porque a gente não está falando de espíritos assombrados, que atormentam as garotas, o medo de ficar grávida e a vergonha do seu corpo. Primeiro, a gravidez na adolescência é um problema seríssimo. Os índices são extremamente elevados e, em grande parte, a gravidez na adolescência é fruto de desinformação. Ou seja, uma falta de conhecimento acaba gerando a gravidez na adolescência. Dentro desse contexto também, entre esses fantasmas, está também, sem sombra de dúvida, a vergonha que principalmente as meninas sentem no próprio corpo. Na medida em que esse corpo está deixando de ser um corpo infantil e passando a se tornar um corpo adolescente, na transição do que será um corpo adulto. Então é muito natural que ela se sinta incomodada com a nova forma que o corpo está tomando. E tudo isso seja uma forma de se sentir diminuída, encolhida dentro das relações sociais. Mas isso tudo passa na medida em que você tem pessoas ao seu lado que poderão não apenas conversar e te esclarecer todas essas transformações, mas que também vão estar com você para passar por todas essas transformações. Próximo tópico, o desejo sexual. O desejo sexual permanece adormecido até o momento em que a criança ingressa na puberdade. E aqui, óbvio, o livro está tratando de teorias, de ideias gerais. Há, óbvio, adolescentes que são mais precoces, que começam a curiosidade pela sexualidade muito mais cedo, e há outros, óbvio, que essa curiosidade, esse despertar da sexualidade é mais tardio. Mas essas curiosidades, elas são despertadas todas na adolescência, fruto das transformações que nós já estudamos antes na puberdade. Tranquilo? Então vamos adiante. O pensamento sobre sexo passa a ser mais constante quando a confusão de hormônios e sentimentos provocam a insegurança típica da adolescência. O envolvimento amoroso interfere em todo o ser do indivíduo apaixonado. Muda seus hábitos, os interesses transformam-se bruscamente, as brincadeiras dão lugar às confidências. Como eu estava dizendo antes, as crianças vão perdendo o interesse pelas brincadeiras e passam a construir amizades mais sólidas, na tentativa, por exemplo, de se abrir para esse amigo mais próximo, para essa amiga mais próxima e confidenciar a paixão, o amor por outro indivíduo. Então, é nesse momento que os laços de amizade também se fortalecem, por quê? Porque é onde são compartilhadas as chamadas confidências. Tranquilo? A questão do gênero e sexualidade. Mas o que é sexo? Quando falamos de sexo,
Estamos nos referindo aos aspectos físicos que diferenciam homens e mulheres. Estamos também falando do ato sexual, também é chamado de sexo, e as diferenças que são evidenciadas no corpo dos adolescentes. Então, o que é que a gente pode chamar de sexo? Não apenas o ato sexual em si, mas também as diferenças do corpo de um homem para o corpo de uma mulher são chamados de sexo. Daí o porquê nós dizermos sexo masculino e sexo feminino. Já o gênero, ele está vinculado à ideia do que é construído historicamente sobre a ideia de masculino e de feminino. Por gênero, entendemos os comportamentos masculinos e femininos construídos historicamente e reproduzidos nas nossas relações cotidianas, ou seja, no nosso dia a dia. Daí, por exemplo, ser muito comum, fruto de uma sociedade machista, que o menino seja, desde cedo, incentivado a namorar o máximo de meninas possível e a menina seja proibida de se envolver com muitas pessoas ao longo de sua vida. Então, isso é fruto dos valores historicamente constituídos. Uma outra coisa é que espera-se, pelo modelo cultural do qual nós fazemos parte, que o homem tenha sempre a iniciativa de abordar uma menina. Mas é extremamente mal visto dentro da nossa sociedade que uma menina tome a iniciativa de abordar um menino. Então percebam essa situação que é fruto de quem somos enquanto cultura, de quem somos enquanto valores sociais. Tranquilo? Dentro dessa lógica de que os meninos acabam podendo tudo e vão se tornar homens também com a ideia de que podem tudo, e as mulheres vivem numa sociedade diminuída em seu espaço e que a elas é dada sempre uma liberdade vigiada, uma liberdade fiscalizada, é que o desejo de posse, o ciúme e a manipulação do outro transforma a bela relação amorosa em um estado doentio, em que os envolvidos se machucam pela falta de diálogo e maturidade. Ou seja, esse tópico está nos convidando a refletir que é exatamente essa construção social, esse modelo social construído historicamente, de que meninos podem e meninas não podem, que acabam gerando a ideia de que na vida adulta a mulher pertence ao homem. E essa é uma ideia equivocada porque ninguém pertence a ninguém. Todas as pessoas são indivíduos, indivíduos autônomos, com dignidade própria, com amor próprio, com respeito próprio e que merecem dos outros indivíduos o respeito a essa dignidade, a esse amor próprio e a essa individualidade. Na medida em que se rompe com essa fronteira do respeito, a gente tem uma sociedade fragilizada em seus alicerces, em seus valores mais essenciais. E aí a gente tem os números que nós temos no Brasil hoje com violências diversas às mulheres, bem como feminicídios em números cada vez mais elevados e que a gente ainda não conseguiu resolver de forma definitiva. Tranquilo? Se surgir alguma dúvida acerca de qualquer um desses pontos, anotem que a gente aprofunda durante a live. Eu vou ao próximo tópico. Lembrando que cada um desses tópicos, gente, é um capítulo. Os capítulos, como eu disse, são muito pequenininhos. Então eu coloquei do 22 ao 26, todos aqui para essa aula. Dificuldade de diálogo entre gerações. Olha que coisa interessante. Na infância, os contatos da garotada com o mundo são intermediados pelos pais, que esclarecem dúvidas, dão conselhos e servem de modelo.
na adolescência, o contato com o mundo passa a ser direto. É que a gente está refletindo sobre esse ponto, que é muito natural que na primeira infância, ali dos de quando se nasce até ali 8, 9, 10 anos, a criança está muito vinculada ao pai e à mãe. Os pais estão sempre muito próximos, são as principais referências de educação, são as principais referências de valores, são as principais referências de comportamento. No entanto, quando essa criança deixa de ser criança e adentra a vida adolescente, ela passa a não estar mais tão próxima do pai. Primeiro, porque começa a sentir vergonha de ser levado para a escola, começa a sentir vergonha de sair para os lugares públicos na companhia do pai e da mãe. Começa então a criar os círculos de amizade, e dentro desses círculos de amizade, círculos e não ciclos, nesses círculos de amizade, é, as informações começam a surgir, a circular ali. Então elas começam a se distanciar um pouco mais dos pais e começam a viverem e a construírem suas próprias experiências. Bom, os pais já não conseguem conversar com os filhos e estes acabam se fechando para o diálogo com os pais. Por quê? Porque os pais passam a ter uma preocupação cada vez maior acerca de como o filho está se comportando, com quem está saindo, com quem está convivendo. E o filho sempre acha que o pai não o compreende, que o pai não o ouve, que o pai não ama. É muito comum isso na adolescência. Então começam a surgir os conflitos que dificultam cada vez mais o diálogo entre essas duas gerações de pais e filhos. O filho, por temor ou vergonha, não vai tomar necessariamente a iniciativa de se aconselhar com os pais sobre temas tão delicados como a sexualidade. Como eu havia dito lá no início da aula, pai e mãe acabam sendo, óbvio, existem exceções, mas pai e mãe acabam sendo as últimas pessoas com quem os adolescentes sentam para falar sobre sexualidade, tirar suas dúvidas sobre sexualidade. E aí os fatores são os mais diversos. Mas, é, quando na verdade os pais deveriam ser esse ponto de apoio, deveriam ser esse lugar onde os adolescentes voltam para se aconselharem, para tirar dúvidas, mas o fato de ser um tema tabu ainda cria essas barreiras, criam esses bloqueios. Os pais acabam deixando de ser heróis, tornando-se humanos, e são percebidas as fragilidades comuns a todos os mortais. O que é que isso quer dizer? Simples. Se você parar para refletir, durante a sua infância, seus pais eram seus heróis. Muitos continuam sendo, óbvio, mas você começa, por já estar refletindo, começa a observar de forma mais crítica a postura dos pais. Os adolescentes começam a prestar mais atenção no que os pais falam e como agem, e a comparar se agem exatamente como falam. E aí começam a perceber que, às vezes, alguns pais podem errar. Começam a perceber que os pais não são os super-heróis que eles imaginaram enquanto crianças, que são humanos, e como humanos cometem erros. E aí, essa descoberta da fragilidade da humanidade dos pais acaba afastando filhos e pais nesse momento tão difícil, tão complicado que é a adolescência. Óbvio que quando você chega na juventude e vai adentrando a vida adulta, você então passa a se reaproximar dos seus pais. Por quê? Porque volta a perceber que somos humanos. E humanos erram. E humanos se atrapalham algumas vezes. Tranquilo? Podemos avançar? Então, vamos nessa. Sexo na cabeça. A precocidade e a liberdade com que a garotada está se iniciando na vida amorosa é uma coisa que preocupa qualquer adulto. Sim. Olha que coisa interessante. Eu sempre ouvi muitos pais, tanto amigos meus quanto pais de amigos meus e meus próprios pais. Eu ouvia muito em casa assim:
Você só vai namorar quando tiver 21 anos. Meus pais falavam com minhas irmãs. Falavam comigo também, mas falavam mais com elas. Você só vai casar quando tiver 30 anos. Óbvio que as pessoas até podem casar com 30, com 35, com quantos anos quiserem, mas elas acabam se apaixonando muito mais cedo. E isso é fruto de fenômenos hormonais, como a gente já explicou. Então não há como controlar, não há como inibir isso, porque mesmo que a gente pegasse um conto de fada como ilustração e uma princesa trancafiada dentro de um castelo qualquer, ainda assim ela seria capaz de se apaixonar por alguém e passar a vida imaginando a companhia dessa pessoa. O problema é que isso tem surgido cada vez mais cedo. Mas também as gerações anteriores enxergam isso como um problema. Talvez as gerações do futuro não vejam isso como um problema, entendam como um fenômeno natural, já que para diversas outras coisas há também uma precocidade. É só lembrar, por exemplo, de que vocês adentram a universidade hoje em dia na casa dos 16, 17 anos. São ainda jovens, muito jovens, e já estão no espaço acadêmico que vai definir a profissão que terão pelo resto da vida, ou pelo menos por uma parte significativa da vida. Então, pensem nisso. Esse turbilhão de acontecimentos interfere nas relações interpessoais e no diálogo sobre sexualidade entre as gerações. Os pais, em um bom número, encontram-se tão perdidos quanto os filhos. Essa questão, esse tópico é polêmico. Por quê? Porque ele está falando exatamente que não apenas os adolescentes estão passando por um turbilhão de emoções e de transformações, mas a própria geração dos pais desses adolescentes também passou por transformações muito intensas. E às vezes esses pais acabam não agindo porque também não sabem como agir. Eles não criam pontes de diálogos porque também não sabem por onde começar. Então, esse é o momento em que ambas as partes precisam ceder, precisam encontrar um meio termo justo para que o diálogo aconteça. É aí que se constrói a ideia de respeito ao próximo. O erotismo e o apelo sexual. Os adolescentes de hoje vivem num mundo globalizado. Aqui tem um S que não precisava estar, é globalizado, onde as informações são tão volumosas que geram desinformação generalizada. Ou seja, primeiro a gente vive num mundo que está confundindo informação com conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra. E como a gente é bombardeado de todos os lados por essas informações, muitas delas nem verdadeiras não são, as chamadas fake news, a gente acaba perdendo a referência de que informação a gente deve acreditar e que informação a gente deve descartar. Isso gera uma confusão, que é a ausência de credibilidade dessas informações. Com tanta informação e desinformação, o que faz o adolescente para lidar de forma saudável com esse mundo virtual? Eis a questão. Percebe? As redes sociais têm gerado diversos problemas. Os mais comuns são a ansiedade, dependência das redes sociais, dependência de uma vida inventada dentro das redes sociais. Mas como é que os adolescentes encaram todas essas mudanças, todas essas realidades possíveis? E para além dessas realidades possíveis, a sociedade do capital permite que a indústria da diversão e da propaganda explore o amor erótico, não de forma educativa, mas procurando banalizar o erotismo como uma coisa vulgar. Logo, o amor acaba sendo transformado em uma mercadoria de consumo. Esse tipo de sociedade acaba desprezando o amor fraterno, inculcando na cabeça dos jovens individualistas, ou seja, sentimentos individualistas. E aí nós temos como ideia do amor como mercadoria as diversas datas comemorativas ao longo do ano. Sendo criança,
Ganhar um presente no Dia das Crianças é uma manifestação de amor. A gente foi educado para acreditar nisso. No Dia das Mães, sendo mãe, receber um presente é uma declaração de amor. Sendo pai, no Dia dos Pais, receber um presente é um reconhecimento por todo o esforço da criação. No Dia dos Namorados, receber um presente é a demonstração de que se ama, de que se está apaixonado, de que se está junto com alguém. No Natal, da mesma forma. Se a gente parar para pensar, essas datas têm muito mais um cunho comercial do que necessariamente falam de verdade sobre sentimentos. E aí cabe a nós esse sentimento crítico, esse posicionamento crítico para perceber o que é de fato sentimento e o que é produto, mercadoria nesse mundo que se abastece de consumo. Tranquilo? Então vamos para a última parte. Amor no tempo da AIDS. Vocês vivem uma geração que pouco se discute sobre a AIDS, pouco se fala sobre a AIDS. Inclusive, há cerca de uns 2 ou 3 anos, uma reportagem no jornal Hoje, da Rede Globo, falou sobre dados preocupantes do crescimento de casos de AIDS entre adolescentes. Por quê? Porque a maioria das pessoas estavam preocupadas exclusivamente em evitar gravidez na adolescência. Então, usavam métodos contraceptivos, ou seja, métodos que impediam a gravidez, mas não impediam as doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a AIDS. E, por isso, o número tinha voltado a crescer de forma assustadora. A AIDS é um vírus que surge na década de 80 do século passado. Ele surge na África e começa a se propagar pelo mundo. O grande problema é que, como um vírus novo, e a gente de certa forma está passando agora por uma pandemia, então fica mais tranquilo para a gente entender essa problemática, a desinformação acaba sendo extremamente importante, sob o ponto de vista negativo, para gerar preconceitos. Porque na época em que a AIDS começa a se espalhar, os meios de comunicação colocam como um grupo de risco os chamados homossexuais masculinos, os hemofílicos, ou seja, as pessoas que dependem de transfusão de sangue por alguma patologia, por alguma doença específica, e os usuários de drogas injetáveis. Então, parecia que só essas pessoas estavam suscetíveis ao contágio, o que mais tarde vai se descobrir que não, que elas estão tão suscetíveis ao contágio da AIDS como qualquer outra pessoa, sem as devidas prevenções, sem as devidas ações de proteção. Hoje, a AIDS continua sendo um vírus sem cura. A AIDS não tem cura até hoje. O que se tem é o desenvolvimento avançado de medicamentos que controlam os efeitos que esse vírus causa no corpo humano. E isso, óbvio, diminuiu a mortalidade provocada pelo vírus. Uma pessoa que contrai AIDS hoje, além do tempo longo para que os efeitos comecem a aparecer, ela consegue, mesmo depois que os efeitos começarem a se manifestar, viver uma vida praticamente normal tomando esses medicamentos, que são caros, que para a maioria dos países é pago, você compra na rede privada, pouquíssimos países distribuem isso gratuitamente, o Brasil é um deles. E as pessoas que têm o vírus da AIDS, até hoje, com todo o esclarecimento que existe em torno do vírus, ainda sofrem muitos, mas muitos preconceitos. Temor e a desinformação acaba gerando esses preconceitos. Sem perder de vista a África, que é o epicentro originário do vírus, até hoje, em pleno século XXI, 40 anos praticamente depois do surgimento do vírus, continua ainda a sofrer absurdamente com esse vírus.
Por quê? Porque a gente está falando de regiões onde não há um investimento de prevenção e de conscientização da população. Então, o vírus continua se espalhando de forma muito fluida. E isso acaba matando inúmeras pessoas do continente africano. Tranquilo? Se tiver alguma dúvida de qualquer um desses temas, anota no caderno e a gente tira na próxima live. Tira dúvidas. No mais, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra na próxima semana. Valeu? Forte abraço e tchau, tchau.